E aí, vamos lá. Na aula de hoje, nós vamos encerrar o nosso conteúdo de compósitos e, consequentemente, o conteúdo do material. Basicamente, na aula de hoje, na parte de compósitos, nós iremos tratar de o resumo do capítulo, que é um recurso bem interessante que o material nos traz, né? Ele traz um resumo de todo o capítulo aí. E vamos fazer alguns exercícios, tá? 4 exercícios básicos de compósitos. Além disso, eu estarei tratando com vocês das notas para o segundo semestre, para o segundo bimestre, né? Os 10 pontos da A2. Até agora eu só dei uma lista para vocês, a lista de exercícios 2. Se eu definir pontuação dela, eu não me lembro, tá? Mas aí eu vou colocar a pontuação dela aqui na aula de hoje, junto com mais 2 coisas que vocês vão fazer até o final do semestre, para assim fechar os 10 pontos da nossa disciplina. Vamos lá. Resumo, introdução. Os compostos são materiais multifásicos produzidos artificialmente com combinações desejáveis das melhores propriedades das suas fases constituintes. Em geral, uma fase, que é a matriz, é contínua e envolve completamente a outra fase, que é a fase dispersa. Nessa discussão, os compostos foram classificados como reforçados com partículas, reforçados com fibras, estruturais e também, por fim, os nanocompósitos. Quando a gente fala de compósitos de partículas grandes, os compostos reforçados com partículas grandes e os reforçados por dispersão, eles vão se enquadrar na classificação dos compostos reforçados com partículas. Primeiro, vamos falar dos compostos reforçados por dispersão. No aumento da resistência por dispersão, uma melhor resistência é obtida por partículas que são extremamente pequenas da fase dispersa, as quais inibem o movimento das discordâncias. O tamanho dessas partículas é geralmente maior nos compostos com partículas grandes, cujas características mecânicas são melhoradas pela ação do reforço. Então, você tem os compostos reforçados por dispersão, onde você vai ter ali um material geralmente com resistência maior, disperso na matriz, de modo a melhorar as suas propriedades mecânicas. Já também vamos falar dos compostos que são partículas grandes. Nesse meio vai entrar, por exemplo, o concreto armado, que você tem ali a brita, por exemplo, que é uma partícula grande, seu tamanho é grande. Nos compostos com partículas grandes, os valores para os módulos de elasticidade superior e inferior dependem dos módulos das frações volumétricas das fases matriz e também da fase particular, de acordo com as expressões da regra das misturas, que são as equações 16.1 e 16.2. Obviamente que nós temos aí um resumo das equações, tá? Nós temos um resumo das equações. E a equação 16.1 e 16.2, basicamente, é o modo de elasticidade do compósito, ok? É a famosa regra das misturas, beleza? Lembrando que nos compósitos, você aqui é só para o compósito, é SI, não tem transversal e longitudinal, igual é quando os compósitos são reforçados por fibras, tá? O concreto, que é um tipo de compósito com partículas grandes, consiste em um agregado de partículas ligadas umas às outras pelo cimento. No caso do concreto de cimento Portland,
o agregado consiste em areia e brita. A ligação de cimentação desenvolve-se como resultado de reações químicas entre o cimento Portland e a água. Professor, vamos pegar um exemplo aqui. Uma massa que você faz só de cimento e areia é um compósito? É um compósito de partícula grande? A areia, por mais fina que seja, aos nossos olhos, ela já é considerada um compósito de partícula grande. Tá? O concreto armado, que vai entrar brita e ferro, composto de dispersão, as partículas é bem menor que um grão de areia. E só lembrando sempre que o que endurece o cimento Portland é a água, é a hidratação e não a secagem, como acontece em alguns materiais cerâmicos. Já estudamos isso, inclusive, quando tratamos, ainda nessa disciplina, sobre materiais cerâmicos, tá? Sobre materiais cerâmicos. E a resistência do concreto pode ser melhorada por métodos de reforço, inserção de barra de aço, arames, isso ainda no concreto fresco, tá? Para após o endurecimento desse concreto, pela ação da hidratação da água, você vai ter um reforço ali. Lembrando sempre que, quando nós tratamos de concreto, o concreto ele tem um limite de resistência à compressão. Entretanto, o limite de resistência à tração de um concreto ele é muito menor do que o limite de resistência à compressão. Não só de um concreto, né? Mas a maioria dos materiais cerâmicos, a resistência à tração e a resistência à compressão são bem diferentes. No concreto, isso acontece mais ainda. Portanto, por esse motivo, é super necessário que você tenha ali reforços nesse concreto. E aí nós temos aí nas estruturas, barras de aço, colunas, sempre revestido com concreto, né, internamente ali, para aumentar a resistência. Também temos a questão da influência do comprimento da fibra. Entre os vários tipos de compósito, o potencial para eficiência do reforço é maior para aqueles reforçados com fibra. Nos compósitos reforçados com fibras, uma carga aplicada é transmitida e distribuída entre as fibras pela fase matriz. Essa fase matriz, na maioria das vezes, é mais dúctil, né? E a fibra ela é menos dúctil. Um reforço significativo é possível apenas se a ligação entre a matriz e a fibra for forte. E aí eu dei o exemplo, imagina só um algodão doce. Imagina um algodão doce. Eu dei um exemplo com uma espuma, eu quero melhorar esse exemplo ainda. Imagina ele com um algodão doce. E aí você, com o objetivo de reforçar esse algodão doce, você espeta 3 ou 4 palitos de churrasquinho, né? Ao longo desse algodão doce. E aí você inventa de fazer pegar com a mão uma parte do algodão doce e na outra parte. Quando você puxa, esse algodão doce, mesmo tendo a madeirinha no meio dele, ele vai se romper. Por quê? Porque não existe aderência, não existe adesivo entre o palito e o algodão doce. Então, para que um compósito seja eficiente, tem que haver uma boa distribuição da carga. A matriz ela deve conseguir transferir essa carga para as suas fibras. Tá? Para cada combinação de fibra matriz, existe um comprimento crítico, que depende do diâmetro e da resistência da fibra, de acordo com a equação 16.3. E aí a equação 16.3 mostra qual é esse comprimento crítico. O comprimento das fibras contínuas excede muito esse valor crítico, geralmente na casa de 15 vezes esse valor.
enquanto as fibras mais curtas, elas são descontínuas. Então, quando você tem um comprimento 15 vezes esse valor crítico, você vai ter fibras ali contínuas. Se for menor, geralmente são fibras curtas. Aí você chama elas de descontínuas, tá? Obviamente que as fibras contínuas têm um efeito melhor no compósito do que as fibras descontínuas, tá? Quanto maior a fibra, melhor o efeito que vai causar nesse compósito. Se as fibras forem curtas, não vai causar um efeito? Lógico que não, vai causar efeito também, tá? Mas não vai ser um efeito tão bom quanto com fibras contínuas. Sobre a influência da orientação e da concentração das fibras. Com base no comprimento, na orientação das fibras, são possíveis 3 tipos diferentes de compósito. Fibras contínuas e alinhadas, né? E aí, nesse caso, acabei esquecendo de trazer as imagens para demonstrar para vocês. Nesse caso, as propriedades mecânicas, elas são altamente anisotrópicas, tá? Deixa eu até pegar aqui para não ficar negócio vazio. Eu vou até pegar aqui essas aulas, para a gente não ficar devendo nada. E aí vai ter propriedades altamente anisotrópicas, tá? Vamos lembrar sempre o conceito de anisotropia, é quando você tem uma diferença, considerável entre as propriedades mecânicas em uma direção e na outra. Isso a gente vai chamar de anisotropia, essas diferenças consideráveis em uma direção e na outra, tá? E aí, quando você vai acabar tendo as... Deixa eu pegar aqui. Esse slide aqui. Vou jogar ele para cá, o nosso slide, tá vendo? Vou jogar ele para cá para ficar mais completinho esse material. Então, voltando aqui, 16.8A, 8B, 8C. Fibras contínuas e alinhadas, tá vendo? Deixa eu tirar esse aqui não. Contínuas e alinhadas, você vai ter aí uma propriedade anisotrópica, ou seja, na direção longitudinal e na direção transversal, vai ter muita diferença entre as propriedades mecânicas, tá? Na direção do alinhamento, esse reforço e resistência são máximos e perpendicular são mínimos. Fibras descontínuas e alinhadas, são possíveis resistências significativas na direção longitudinal, ou seja, aqui você vai ter resistências boas na direção longitudinal, mas a diferença não vai ser tão grande quanto nas contínuas. E nas descontínuas e orientadas aleatoriamente, as propriedades são isotrópicas. O que é a propriedade isotrópica? Independente da direção, os valores das propriedades mecânicas serão as mesmas. Então, foca bem nisso aí. A anisotrópica muda muito em relação à direção longitudinal e transversal. Isotrópico não muda, tá? E aí o grau de isotropia, quanto maior esse grau, mais parecida às propriedades independentes da direção, tá? Isso aí que é a questão de a isotropia e a anisotropia. Para os compósitos com fibras contínuas e alinhadas, foram desenvolvidas também expressões da regra das misturas para o módulo nas orientações longitudinal e transversal, através das equações 16.10 e 16.16. E aqui você tem 16.10 e 16.16, que é bem parecido, né, gente? É praticamente as mesmas equações que é 16.1 e é 16.2. Praticamente a mesma coisa, só muda o símbolozinho aqui, ó. Que aqui é S longitudinal
e é do compósito na transversal. Para os compósitos com fibras descontínuas, foram apresentadas equações em duas situações. Se o comprimento for maior que o comprimento crítico, a equação 16,18 é válida. Se for menor, é apropriado usar a 16,19. Isso aí já é os limites de resistência à tensão, tá? Se o comprimento crítico for maior, usa 16,18. Se for menor, a 16,19. E o modo para compósitos com fibras descontínuas e também aleatória pode ser determinado pela equação 16,20, que não veio para o resumo. O resumo foi o próprio livro que trouxe, tá? Não foi eu que deixei de fora. A fase fibra. Com base no diâmetro, tipo de material, os esforços fibrosos são whiskers, são os filamentos, as fibras, normalmente polímeros ou cerâmicos, e também os arames, são metais e ligas com diâmetros geralmente maiores, né? A fase matriz, embora todos os três tipos básicos de materiais sejam empregados para as matrizes, os mais comuns são os polímeros e os metais. Os mais comuns mesmo são os polímeros, depois os metais e, por último, cerâmicos. A fase matriz, ela desempenha três funções. Primeira função, ela vai unir as fibras e ela vai transmitir a carga aplicada externamente às fibras. É importantíssimo, por isso, que haja um elo de ligação interessante, né? Uma colagem, uma adesivagem entre a fase matriz e a fibra, para que haja essa transmissão de carga. Além disso, a fase matriz ela também vai proteger as fibras individuais contra danos superficiais, e aí nós temos que lembrar sempre que os materiais usados nas fibras são geralmente materiais mais frágeis, materiais que não possuem tenacidade, né? Não possuem ductilidade, e com isso, a chance deles terem uma falha e originarem uma trinca nele que vai fazer ele romper por um dano externo é maior. Sendo assim, os compósitos, a matriz, ela também tem a propriedade de proteger a sua fibra. E também a fase matriz previne a propagação de trincas de fibra para fibra. Isso é muito importante. Os compósitos reforçados com fibras são, às vezes, classificados de acordo com o tipo da matriz. Nesse esquema, existem três classificações: compósitos de matriz polimérica, compósitos de matriz metálica e compostos de matriz cerâmica. Sempre lembrando que os compostos de matriz polimérica são os compostos mais comuns. Os compostos de matriz polimérica são os mais comuns, podem ser reforçados com fibras de vidro, carbono e também aramidas. Já os de matriz metálica, chamados de MMC, eles podem fornecer temperaturas de operação maiores, tá? E suas fibras podem ser tipos de fibras e whiskers. Já os compostos de matriz cerâmica, o objetivo do projeto é maior que na cidade de fratura. E aí você consegue, isso é obtido por interações entre trincas que estão avançando e partículas nas fases dispersas. O aumento da tenacidade por transformação é uma das técnicas para melhorar o KLC, que é a tenacidade à fratura, né? Entretanto, esses compostos são menos comuns. Tem também os compostos carbono-carbono, fibras de carbono, que são inseridas em uma matriz de carbono pirolizado. Eles são caros e são usados em aplicações que requerem elevada resistência e também uma rigidez muito alta. E são mantidas a altas temperaturas. Resistência à fluência, que é justamente a falha em alta temperatura, e uma boa tenacidade à fratura. Além disso, temos os compostos híbridos, que contêm pelo menos 2 tipos de fibras. O emprego dos compostos híbridos possibilita projetar compostos
com os melhores conjuntos gerais de propriedades. E como eu já disse algumas vezes para vocês, por que os compostos surgiram e com a importância tão grande? Porque há a necessidade de você controlar as propriedades mecânicas. E aí já se estuda muito isso com tratamento térmico, se estuda muito isso com adição de elementos de liga em metais. E agora, nós também estamos tratando dos compostos, onde você consegue controlar a fração volumétrica da fibra e você consegue mexer nas propriedades. E, além disso, nos compostos híbridos, você consegue até ter dois tipos de fibra, controlar a fração volumétrica desses dois camaradas, de modo a ter um controle ainda maior da propriedade mecânica que você deseja. Geralmente, não é uma propriedade isolada que se busca com uma aplicação de um compósito, e sim uma propriedade específica, na verdade, um conjunto de propriedades. Até porque você consegue ter a propriedade que você quiser, com o valor que você quiser, com a aplicação de um material monofásico. Você quer um material muito rígido, com a dureza muito alta. Você pode simplesmente pegar uma liga de ferro-carbono, né? Uma liga de aço com alto percentual de carbono, ou alguns carbetos tungstênio e tal, e aí você vai ter essa dureza. Eu quero um material muito dúctil. Você pode pegar um polímero. Você pode pegar um metal, um ductilidade maior, mas os compostos são para quando você quer, por exemplo, resistência, mas quer baixo peso. Quer resistência, mas quer também tenacidade. Quer tenacidade, quer resiliência. E aí, quando você precisa de combinação de propriedades, é os compostos que você requer, que você busca a sua solução. Falando em processamento, né? E aí foram desenvolvidas várias técnicas do processamento de compostos, né? Tem a pultrução, onde formam-se componentes, comprimento contínuo. Os compostos empregados em muitas aplicações estruturais são preparados com uma operação de pilhamento, no qual camadas de fitas de pré-peg são dispostas e curadas, e também algumas estruturas ocas podem ser fabricadas usando procedimento automatizado de enrolamento filamentado. Sobre os estruturais, nós temos dois tipos, que são os compostos laminados e também os painéis sanduíche. Os laminados são compostos por um conjunto de lâminas bidimensionais que estão coladas umas às outras. Cada lâmina possui uma direção de alta resistência. As propriedades dos laminados, ao longo do seu plano, dependem do sequenciamento de direção de alta resistência. Tem 4 tipos: unidirecional, cruzado, simétrico, com camadas em ângulo e multidirecional. E aí os compostos laminados é onde você tem os compostos ali, né, em lâminas, com as fibras em uma direção, que você pode arranjar elas da maneira que você achar melhor. O material laminado comum é a fita pré-preg, unidirecional, que pode ser assentada segundo orientações. Além disso, tem os painéis sanduíche, que consistem em 2 lâminas superficiais rígidas e resistentes, que são separadas por um material ou estrutura de núcleo. Essas estruturas, elas podem combinar resistência e rigidez relativamente altas com baixas massas específicas. Tipos de núcleo comum são as espumas poliméricas rígidas, também as madeiras e estruturas em colmeia. Essas estruturas em colmeia são compostas por células interligadas, em formato de hexágonos, né, a partir de lâminas delgadas. A maior parte da construção do Boeing 787 Dreamliner utiliza materiais compostos de baixa massa específica, estruturas em colmeia e laminados de resina epóxi com fibras contínuas de carbono. Obviamente que na aviação, quanto mais leve for a aeronave, menos combustível ela vai gastar. E aí, por isso que é muito importante a utilização de compostos em sua fabricação. Para fechar, os nanocompósitos
São nanomateriais encerrados, é uma matriz que é frequentemente polímero, utilizam as propriedades não usuais de partículas com nanodimensões. Esses tipos de partículas, de nanopartículas, incluem os nanocarbonos, as nanoargilas e também os nanocristais particulares. A distribuição uniforme e homogênea dessas nanopartículas no interior da matriz é o maior desafio para a produção de nanocompósitos. Lembrando que, para esse caso, a fração em volume ou em peso é um pouco menor. E aí, a chance de você ter um acúmulo em um ponto é maior e outro ponto ficar defasado. Então, é um grande desafio para a produção desses nanocompósitos. Por fim, esse é o resumo das equações, tá? E aqui é o resumo dos símbolos. Então, para entender as equações dos símbolos, você tem duas tabelas que podem te facilitar. E agora, exercícios. Estime os valores máximo e mínimo da condutividade térmica de um cermeto que contém 85% do volume de partículas de carbeto de titânio em uma matriz de cobalto. Considere as condutividades térmicas de 26 e 19 watts para o TIC e o CO, respectivamente. Beleza? Ele quer saber a condutividade térmica. Esse exercício já precisa de uma tabela que está no livro, tá? Então, enquanto eu abro o livro aqui, deixa eu só voltar no material. Tem alguns materiais aqui, só voltar aqui rapidinho, para poder pegar o material correto já. O primeiro material de compósitos vai ter sobre essa questão de acabaram não colocando na... Vou pegar aqui, porque não trouxeram todas as fórmulas, né? Deixa eu localizar aqui. Vamos lá, tá? Deixa eu abrir o livro que é melhor. Enquanto eles vão fazer a próxima, que essa aqui vai envolver um gráfico que a gente não tem ainda. Deve ser preparado um compósito de partículas grandes que consistem em partículas de tungstênio no interior de uma matriz de cobre. Se as frações são 0,60 e 0,40, estime o limite superior para a rigidez específica desse compósito a partir de dados a seguir. Rigidez específica, beleza? Vou só abrir aqui logo o nosso livro. Capítulo de compósitos. Calma aí. A gente poder consultar juntos essa parte. Só olhando aqui rapidinho.
Aqui, sermeiros. Ó. No caso do cermeto, tungstênio titânio, é o que a gente tem. A matriz de cobalto. Então, vamos lá. Nós temos aqui a fórmula que fala a respeito de, até agora a nossa fórmula, ela só trata de regra das misturas, beleza? Aqui nós temos a regra das misturas. Entretanto, essa regra das misturas, ela vai valer também para a questão das outras propriedades mecânicas, não somente específico para o modo de elasticidade. Esse SSI da equação 16.16.2, ele significa justamente superior e inferior. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar as fórmulas. Só que eu vou aplicar, em vez de eu usar os valores de E, eu vou usar os valores da condutividade térmica, né? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Essa condutividade superior, ela vai ser igual. Vou pegar o 27, que é do TIC, certo? Vezes 0,85, que é a porcentagem do TIC, mais 69, que é a condutividade térmica do cobalto, vezes 0,15, que é a fração volumétrica desse cobalto, ok? Então, só pegar minha calculadora. Usando a regra, porque essa regra aqui é geral, então estou usando a regra das misturas. Usando a regra das misturas, você vai ter 27 vezes 0,35 mais 69 vezes 0,15. Então, aqui está dando 33,3 watts por metro vezes Kelvin. Esse é o limite superior. O limite inferior, eu vou fazer a mesma coisa, usando a regra das misturas. Vai ser o produto das condutividades térmicas, né? 27 vezes 69 dividido por a fração da matriz vezes do reforço. A fração da matriz, então vai ser o oposto agora, 0,15 vezes 15 vezes 27 mais 0,85 vezes 69. É o inverso que se faz embaixo. Em cima está dando 1863, e embaixo está dando 0,15 vezes 27 mais 0,85 vezes 69. 62,7. ,7 aproximadamente watts por metro Kelvin. Então, por mais que não seja modo de elasticidade, para esses compostos com partículas, você pode usar a regra das misturas. A regra das misturas, ela é baseada nas equações 16.1 e 16.2, tá? O livro não fala nada de conta que a gente faz com condutividade térmica. Entretanto, nós aplicamos a regra da mistura para fazer esse tipo de questão. 2.
Deve ser preparado um compósito com partículas grandes que consistem em partículas de tungstênio interior de uma matriz de pó. Se as frações são tanto, estime o limite superior para a rigidez específica desse compósito a partir dos dados a seguir. Bom, quando a gente volta nas nossas fórmulas, vamos lá só para poder relacionar os conceitos, rigidez. Rigidez específica. A rigidez específica, só falo uma vez aqui o que ela é, mas é basicamente uma fração entre... Só confirmar aqui. Rigidez específica. É uma fração entre a massa específica basicamente a razão entre o modo de elasticidade e a densidade do material, beleza? É a razão entre o modo de elasticidade e a densidade do material. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Tem que achar qual é o meu E máximo e o meu E mínimo, pela regra das misturas também. O meu E do compósito superior, ele vai ser 110 do cobre vezes 0,40, cobre é 0,40, mais 407 de tungstênio vezes 0,60. Esse é o meu modo de elasticidade superior, que vai dar 110 vezes 0,4 mais 407 vezes 0,6. 288,2 GPa. Já o meu limite inferior é pelaquela fórmulazinha que envolve o oposto, né? É 110 vezes 407 dividido por... Aqui, esse aí embaixo é o produto invertido, né? Vai pegar os 110 vezes 0,60 mais 407 vezes 0,40. É a equação 16,2. Em cima está dando 44.770 dividido por 110 vezes 0,6 mais 407 vezes 0,4 é 228,8. 44770 dividido por ANS está dando 195,7 GPa. Só que eu preciso saber a relativa. Na relativa, eu divido isso pela gravidade específica. Para isso, eu preciso saber qual é a gravidade. A gravidade é muito simples. A gravidade, na cidade específica, vai ser 8,9 vezes a fração volumétrica do cobre, 0,60, mais 19,3... Opa, do cobre é 0,40, desculpa. Do cobre é 0,40. Mais 19,3 vezes 0,60. E aí vai dar 8,9 vezes 0,4 mais 19,3 vezes 0,6. 15,14. Então, essa é a gravidade específica. Eu preciso fazer inferior? Não. Por que não? Isso aqui já é massa sobre volume. Isso aqui é volume sobre total. Então, assim, essa equação, ela só é esse valor. A densidade não tem como ser outra coisa. Não tem como ser outra coisa, né? Se eu tenho
Se eu tenho 20 litros de um material que a densidade ela envolve peso sobre volume, envolve propriedades mecânicas, como módulo, né? Então, para a densidade, essa regra da mistura ela é única, tá? E agora, para saber as específicas, ele quer saber a rigidez específica. Eu vou colocar aqui, ó, rigidez específica, vou chamar de RE, não tem símbolo para ela. Vai ser 288,2 dividido por 15,14. Que está dando 19. Rigidez específica 19. E a rigidez específica inferior, vou pegar os 195,7 dividido pelos mesmos 15,14, que é 12,92. 12,9. Então, essas são as rigidezes específicas, inferior e superior para esse compósito, tá? É um valor que é muito bom, até inclusive, muito interessante esse valor, beleza? Rigidez específica é assim que se calcula. Unidade de medida dela? Não tem, não tem, porque é uma razão específica, então não tem, tá? E essa aqui, tranquila também, eu acho, não sei se eu fiz ela. Vamos lá. É possível produzir um compósito com matriz epóxi e fibras de aramida contínuas e orientadas, com modos de elasticidade longitudinal e transversal de 57,1 GPa e 4,12 GPa, respectivamente? Por que isso é ou não possível? Bom, primeira coisa, vamos lá no livro, vamos pegar qual é a fibra de aramida. Vamos pegar o valor da fibra de aramida. Tem alguma tabela aqui. Aramida, ó, ela tem uma resistência específica. Você pode chamar de GPa também, resistência específica, tá, gente? Módulo de elasticidade da aramida é 131 megapascal, GPa, beleza? Então, você tem 131 GPa, o módulo da aramida, beleza? E 2,4 GPa, o módulo do epóxi. Ele quer saber se é possível. Como que a gente pode saber se isso é possível? Vou fazer o seguinte. Eu vou pegar e vou usar a fórmula do limite transversal e longitudinal, ok? Que está aqui, ó. Transversal, longitudinal. Vou pegar o longitudinal primeiro. É bem simples. Então, ó, o modo de elasticidade do compósito longitudinal é igual ao módulo da matriz vezes Vm mais módulo da fibra vezes Vf. Lembrando que Vf mais Vm é igual a 1. Então, vou colocar aqui, ó, módulo da matriz vezes V da matriz mais módulo da fibra vezes 1 menos V da matriz, né? Vezes 1 menos V da matriz. Porque a fibra é 1 menos Vf igual a 1 menos Vm. O que eu posso fazer agora? Qual é esse valor aqui? Ele diz que é 57,1. Vou botar 57,1 é igual. Qual é o E da matriz? Matriz é 2,4. Vai ser 2,4 vezes Vm mais 131 vezes
1 menos VM. Beleza? Aqui vai ficar 57,1 é igual a 2,4 VM menos mais 131 menos 131 vezes VM. Isso aqui vai dar 57,1 menos 131 é igual a 2,4 VM menos 131 VM. Jogando para um lado para o outro, tal, vai dar aqui 57 menos 57,1 menos 131 vai ser igual a menos 73,9. É igual a 2,4 menos 131 menos 128,6 vezes VM. Então, VM é igual a 73,9 dividido por 128,6. Está dando 0,57. Beleza? 0,57 é o percentual da matriz. O que eu tenho que fazer para conferir se esse cara é possível? O que eu tenho que fazer para conferir se esse cara é possível? Eu vou calcular o da transversal e vou ver se vai bater. Pela fórmula EM é F, VM é F, mais VF é M. Então, eu vou colocar EM é F, VM é F, mais VF é M. Que vai dar 2,4 vezes 131 sobre... Aqui, eu até poderia calcular o V, né? Mas eu já vou colocar o valor que eu achei na anterior. Aí eu vou ter aqui VM 0,57 vezes o EF, que é 131, mais 0,43 vezes o EM, que é 2,4. Esse do composto na transversal está dando quanto? Vamos ver? Vezes 3 mais 1 menos vezes 2,4. Embaixo, essa parte de baixo está dando 76,3, redondinho. E a parte de cima está dando 2,4 vezes 1, 314,4. Quando eu faço essa divisão, está dando 4,12 GPa. Redondo bateu zerado com o valor que ele tinha nos passado. Logo, é possível sim. Vai ser um compósito. É possível por quê? Porque se você colocar 57% da matriz e 43% da fibra, vai dar justamente os valores que ele quer, né? Que ele quer produzir. Logo, é possível sim. Tá? São contínuas e orientadas, então é possível sim, porque os valores bateram zerados. Beleza? Então é possível sim. É possível. Valores bateram zerados. E por fim, um compósito de nylon 6,6 reforçados com fibras de vidro. As fibras devem suportar 94% de uma carga aplicada na direção longitudinal. Considerando os dados fornecidos, determine a fração volumétrica das fibras que será necessária.
Qual é o limite de recuperação desse compósito? Considere que a tensão na matriz, no momento da falha, seja 30 MPa. Beleza? Vamos lá recorrer às nossas fórmulas. Olha aqui, essa formulazinha aqui. 16.7, ela trata justamente disso. Beleza? 16.7. Você tem que a tensão no compósito na longitudinal é igual tensão na matriz da falha, tensão... Opa, já usei a tensão aqui. Você tem justamente a tensão na matriz na hora da falha, vezes 1 menos VF, vezes 1 menos volume da matriz, da fibra, mais tensão da fibra vezes V da fibra, isso mesmo, né? Praticamente igual à regra da mistura, só para tensão. Não mudou nada. Aí que ele fala? Ele falou que as fibras devem suportar 94% de uma carga aplicada. As fibras devem suportar 94% da carga aplicada. E aí, vamos pensar aqui. Vamos pensar. Ele quer saber qual é a sua tensão, né? Qual é a sua tensão? E aqui eu vou fazer o seguinte. Eu sei que eu tenho as tensões, beleza? Eu vou dividir essas tensões pelas áreas, ok? Na verdade, basicamente como foi deduzida essa forma. Tem no livro, inclusive, isso. Tem aqui as forças, como ele deduziu essas fórmulas de tensão. Eu lembro que a gente falou sobre isso no material. Quer ver? Tem um esquemático bacana da dedução dessas fórmulas. Deixa eu ver se eu acho esse esquemático no livro. Como é feita essa distribuição da matriz. Aqui, ó. A força do compósito é igual à força da matriz vezes a força da fibra. Foi aí que ele chegou na formulazinha, né? Mas lembrando que as deformações, elas são iguais. Então, foi baseado ele chegou naquela equação baseado justamente nas forças. Só que o que ele está dizendo aqui nessa questão? Quando você fala da força do compósito, é igual à força da fibra mais a força da matriz. Ele está dizendo que a força da matriz, resistida pela fibra, na verdade, força resistida pela fibra é igual a 0,94 vezes a força do compósito. Beleza? Basicamente isso. Ok? Basicamente isso. E eu tenho também que a força da matriz é igual a 0,06 vezes a força do compósito. Se você colocar a força do compósito em evidência, você vai ter que a força do compósito
ela é igual à força da fibra dividido por 0,94, que é igual à força da matriz dividido por 0,06. Já tem uma relação entre a força da fibra e a força da matriz. Mas qual é a força da fibra? Qual é a força da fibra? A força da fibra é a tensão da fibra vezes a área da fibra. Tensão da fibra vezes a área da fibra. Beleza? Então aqui eu vou ter. Eu vou até pegar um slide novo. A gente trabalha no slide novo aqui. Slidezinho branco. Então, você tem a força do compósito dividido por 0,94 é igual à força da fibra dividido por 0,06. Só errei aqui. É força da fibra 0,94 e força da matriz 0,06. Força da fibra e força da matriz. Só que é a força da fibra? A força da fibra, ela é tensão da fibra vezes a área da fibra dividido por 0,94 é igual a tensão. Opa, fiz as tensões aqui. Vai ser igual a tensão da matriz vezes a área da matriz dividido por 0,06. Eu posso dividir os dois pela área do compósito, obviamente. Só que a divisão desse cara pela área do compósito, então eu posso simplesmente, como está de um lado e de outro, eu posso trocar, ficar tensão da fibra vezes VF sobre 0,94 é igual a tensão da matriz vezes V da matriz sobre 0,06. E aí está começando a ficar interessante. Por que está começando a ficar interessante? Porque você pode, ele quer saber a fração volumétrica, das fibras. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar isso aqui em evidência. Vai ficar tensão da fibra vezes VF sobre 0,94 é igual a tensão da matriz vezes 1 menos VF sobre 0,06. Fazendo uma manobra matemática aqui, eu tenho que 1 menos VF sobre VF é igual, só estou trocando esse lugar, tensão da fibra vezes 0,06 dividido por tensão da matriz vezes 0,94. Agora está fácil. Qual é a tensão da fibra? Tensão da fibra 3.400. Tensão da matriz 76. Beleza? Se é o limite de resistência, né? Vou pegar aqui, ó, 3.476. Vai ficar 3.400 vezes 0,06 sobre 76, né? Vezes 0,94. Isso está dando 3.400 vezes 0,06 dividido por 2,8555. Só quem é esse cara aqui? Esse aqui é 1 menos 1 sobre VF menos 1 é igual a isso aqui. 1 sobre VF vai ser igual a 3,8555
VF é igual a 0,259. Ou seja, a fração volumétrica de fibra é 0,259, 25,9%. A álgebrazinha é chata, mas necessária. E para fechar, nós temos aqui que ele pede também qual será o limite de resistência à tração desse compósito. A tensão na matriz no momento da falha da fibra seja de 30 MPa. Beleza? A tensão na matriz no momento da falha. Com a tensão da matriz no momento da falha sendo 30 MPa, eu tenho que calcular qual vai ser a tensão da... Basicamente, eu vou pegar essa tensão e eu vou calcular qual é o meu LRT desse compósito, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Lembrando que as nossas equações, eu tenho, né? A formulazinha, beleza? Onde, pela linha de 5, essa aqui é a tensão da matriz no momento da falha. E esse aqui já é o LRT da fibra. Então, eu vou usar um valor diferente, tá? Então, vai ser por essa formulazinha aqui. Tensão é igual a tensão da matriz, Vm, mais tensão da fibra, Vf. Que é igual a 30 MPa, que eu tenho que usar a da falha, vezes 1 menos 0,259, mais, aqui já é o LRT. Aí já vou usar o 3.400, fibra de vidro. 3.400 vezes 0,259. A tensão do compósito vai ser 904 MPa. Óbvio que deu muito alto, por quê? Porque eu estou usando uma fibra de alta resistência, né? Estou usando uma fibra de alta resistência e aí é certo que eu vou ter um limite de resistência à tração alto também, porque a minha fibra é alta e a fração volumétrica dela não é uma fração tão baixa assim, tá? E aí nós encerramos o conteúdo do capítulo de compósitos. Para fechar a aula de hoje, falar sobre as notas NB2. Lista de exercício 2, valor 3 pontos. É a lista que vocês já me entregaram, tá? Até o dia 31 de maio. Até tinha aquela sexta questão que era um pouco mais complicadinha. Lista de exercícios 3, processamento de polímeros e compostos, prazo 23/6. Essa lista é o seguinte, eu vou disponibilizar ela na sexta-feira apenas, ok? Para vocês fazerem. Como eu sei que tem gente que só consegue fazer no final de semana, eu vou disponibilizar na sexta. Mas o ideal é para vocês fazerem ela nas aulas de segunda e de quarta-feira, ok? Então, eu vou passar ela na sexta, para vocês fazerem ela na aula de segunda e de quarta-feira. E para fechar o semestre de trabalho, valendo 4 pontos. Que trabalho é esse? É aquele trabalho que eu tenho comentado sempre, sobre polímeros. O que eu vou fazer? Eu também vou, na sexta-feira, falar sobre esse trabalho. Na sexta-feira, eu vou mandar as informações do trabalho para vocês estarem fazendo. Tá bom? Alguma dúvida? Vocês três que estão aí guerreiros na nossa aula?